E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender como utilizar diodos em circuitos ceifadores. Mas o que é isso? Então, ceifadores são circuitos que utilizam diodos para ceifar, cortar uma porção do sinal de entrada sem distorcer o restante da forma de onda aplicada, ou seja, sem trocar parâmetros da forma de onda que ele não vai retirar da proposta. Então, é um circuito que é capaz de retirar parte de um sinal, consequentemente, um sinal que varia no tempo, porque se ele é um sinal constante, se você retirar essa proposta, você não teria nenhum sinal durante toda a unidade de tempo. Isso quer dizer que ele vai retirar uma parte do sinal que varia durante o tempo e, ao retirar essa composição, ou seja, ao retirar essa parte do sinal, não permitindo que esse sinal seja entregue para a carga, ele vai ter uma função. Um dos exemplos mais clássicos dos ceifadores são os ceifadores utilizados para construir as fontes, transformar uma fonte senoidal em uma fonte constante ou uma fonte contínua linear. Então, existem duas categorias de ceifadores. Os ceifadores onde o diodo está em série e os ceifadores onde o diodo está em paralelo. Então, nós podemos ceifar o sinal de entrada através de uma proposta onde ele está em um circuito em série, que é o que acontece, por exemplo, quando você pensa no processo de funcionamento de um retificador, mas ele também pode estar em paralelo, na hora que você quer fazer a limitação de tensão que você vai entregar na carga e, consequentemente, limitar a potência que você vai entregar de sinal. Então, o primeiro exemplo é em série, que é o que a gente está vendo aí. Então, o circuito de alimentação de entrada VI, que é um sinal que nós vamos propor como entrada, ele está em série com a carga, ou seja, você tem um único fluxo de corrente presente nesse sistema. Consequentemente, então, a corrente que passa pelo diodo é a corrente que passa pela carga. Nós sabemos que o diodo ele conduz quando ele está diretamente polarizado. Então, se nós considerarmos uma tensão de entrada que é uma onda quadrada, podemos observar que essa onda quadrada tem uma variação no tempo. Então, de 0 a período sobre 2, ela é V, e de período sobre 2 até período, ela é menos V. Considerando essa relação, quando ela está na parte do período de 0 a período sobre 2, ou seja, metade do período, então ela está fornecendo um sinal positivo. Consequentemente, o diodo está diretamente polarizado. Se ele está diretamente polarizado, então ele entrega a tensão para a carga, permitindo o fluxo de corrente. Então, durante toda essa unidade de tempo, nós teremos aqui também esta entrega de tensão de saída. Considerando o diodo como sendo o diodo ideal, então nós temos aqui V, vamos ter aqui também V. Na prática, esse valor de V aqui vai ter uma alteração, ou tensão de saída aqui, V0, vai ter uma alteração. Por quê? Porque o diodo ele degrada, se for de silício, 0,7 volts. Então, aqui nós teríamos V menos VK, que dá praticamente a tensão V, dependendo do valor da tensão que você está fornecendo para a sua carga. Já no momento onde nós temos a inversão, ou seja, menos V, nós teremos aqui uma inversão de potencial. Então, aqui fica menos e aqui fica mais. Consequentemente, o fluxo de corrente convencionalmente seria nesse sentido, o que impõe ao nosso diodo uma polarização reversa. Se ele está em polarização reversa, consequentemente, ele não conduz. Se ele não conduz, então, neste momento, a tensão sobre a carga é igual a zero. Então, nós não teríamos, então, fluxo de corrente, consequentemente não teríamos uma tensão sobre a carga neste momento. O mesmo acontece com uma onda triangular ou com uma onda senoidal. Então, neste caso específico, ele vai conduzir apenas quando você tem o semiciclo positivo, ou o quadrado positivo, ou o triângulo positivo. É possível que você tenha também o fornecimento apenas do elemento negativo. Para isso, é só você inverter
a posição do seu diodo, e aí você conseguiria estabelecer apenas a parte negativa do sinal que você quer constituir na sua carga, na sua saída. Consequentemente, você estaria, neste caso, retificando o sinal, ou mesmo, se a gente for pensar, limitando o valor de tensão que você vai entregar sob a carga durante aquela unidade de tempo, em pelo menos a metade da tensão eficaz que você tem expressa no seu sistema. Um outro exemplo disso seria considerando o sinal senoidal, como nós vimos nas aplicações que constituímos os retificadores. Então, nesse caso específico, nós estamos considerando aqui que o diodo não é um diodo ideal, ele é um diodo real. E como um diodo real, ele exerce sobre o circuito uma queda de tensão, que nós podemos observar aqui dada pelo VK, que é a tensão que nós temos para que o diodo entre em condução, ou a queda de tensão que nós precisamos estruturar no circuito para que o diodo entre em condução. Nesse caso especificamente, ao fazer isso, durante o semiciclo positivo, nós estaríamos em condução, mas ele precisa de, no mínimo, 0,7 volts para conduzir, e a partir de 0,7 ele deixa de conduzir. Consequentemente, nós teríamos eficientemente só essa parte aqui do sinal que está, então, representada por esse semiciclo positivo. Todo o esquema daqui para baixo, como nós podemos ver, estaria desligado. Ele só estaria ligado desse esquema para cima. Agora, se a gente tem esse evento acontecendo, então nós vamos ter como função de saída um V máximo menos essa tensão que tem a ver com a tensão ou a queda de tensão sobre o diodo. E isso vai se estruturar durante uma unidade de tempo onde o que nós vamos ter realmente como condução é só essa parte do período, como nós estamos observando aqui. Então, menos da metade do período de uma onda, nós teremos o processo de condução, que representa, então, a tensão eficaz que nós vamos entregar para a carga naquele momento. Então, de certa forma, nós estamos limitando o nível de tensão que nós vamos entregar como função de saída. Como nos projetos dos retificadores, nós já vimos que no caso do retificador de meia onda, que é o que a gente pode pensar nesse exemplo que nós estamos vendo, nós teremos aqui uma eficiência aproximada de 0,312, ou seja, uma eficiência baixa se comparada a um processo eficaz que é de 0,707. Então você tem uma eficiência, uma entrega de uma eficiência de tensão muito baixa para a carga, mas pode ser um processo de limitação para que você imponha à carga um nível de potência menor de sinal de saída. Então, no caso dos ceifadores em paralelo, nós teremos o funcionamento do esquema pensando no seguinte evento. Então, eu tenho aqui um diodo que estará em paralelo com a carga. Consequentemente, esse diodo vai entregar para a carga a função que eu gostaria de expressar. Agora, nós não podemos limitar a ideia desse ceifador em paralelo apenas à constituição de um único diodo. Não existem aplicações de circuitos que você utiliza, por exemplo, 2 diodos para que você possa limitar essa representação de tensão. Isso acontece, por exemplo, em sensor de temperatura. Você consegue, numa configuração utilizando diodos, trabalhar níveis de representação de graus centígrados diferentes, ou seja, numa das aplicações você pode trabalhar a leitura de valores negativos de temperatura, por exemplo, uma temperatura de um ambiente refrigerado de, por exemplo, menos 18 graus. Então, uma das aplicações seria utilizando essas limitações de tensão com diodo, ou seja, você tem mais de um diodo presente nesse sistema. Uma outra aplicação é a utilização do diodo Zener. Então, você pode constituir nessa localidade aqui um diodo Zener para que você limite o valor de tensão de carga a um valor pré-definido, considerando então a relação que você tem de funcionamento do seu sistema. Mas nesse caso específico, como nós podemos visualizar, eu tenho aqui uma tensão triangular de entrada.
Como nós temos o diodo diretamente polarizado, quando nós temos a configuração de entrada VI positivo e negativo, onde o fluxo de corrente acontece do mais para o menos de forma convencional, então nós vamos ter aqui a ideia de que você vai ter o fluxo, ou seja, vai permitir que o diodo esteja diretamente polarizado, então você vai entregar como tensão de saída a tensão que você tem ou a queda de tensão que você tem sobre o diodo. Se você considera aqui um diodo, um semicondutor comum de silício, por exemplo, você teria aqui uma representação de saída de VK na ordem de 0,7 volts. Se você tiver aqui um diodo, por exemplo, que vai ser um LED branco em torno de 4 volts. Se você tiver um diodo Zener, você pode ter, por exemplo, 5,3 volts. Então, depende do diodo Zener que você estaria utilizando nesta configuração para que você pudesse limitar uma função de saída, ou seja, o nível de tensão de saída que você vai observar. Sempre levando em consideração que se você tem variação de tensão na entrada e se esse diodo ele precisa de um nível mínimo de tensão para entrar em condução, isso quer dizer que você vai entregar na carga este nível mínimo que você tem para que haja então um processo de condução do diodo, que no caso do diodo Zener é reversamente polarizado. Então nós temos que expressar a ação do diodo Zener nessa configuração, pensando na ideia de que na sua ação reversamente polarizado, ele estaria entregando para a carga o que você tem como função, como ideia de limitação de tensão. Consequentemente, nesse caso ou neste exemplo, durante a função onde nós temos algo maior do que VK, ele estaria entregando VK como função de saída e, caso ele não pudesse entregar esse elemento, nós estaríamos com o elemento em zero. Então, durante uma unidade de tempo aqui, ele teria uma limitação, ou seja, uma reta que ele entregaria aqui o valor máximo que ele consegue constituir, que é o VK que nós temos como função de entrada no seu circuito. Então, as principais aplicações dos ceifadores são limitadores de amplitude. Isso quer dizer que você pode limitar a amplitude do sinal que você vai colocar como proposta de saída. Essa é uma ação muito característica dos limitadores, ou seja, da configuração em paralelo. Limitadores da forma de onda de saída. Então você pode adaptar a forma de onda do sinal que você vai ter na saída. Isso serve tanto para as configurações em série quanto para as configurações em paralelo. Controle de potência entregue à carga. Então ambas as configurações também, tanto a série quanto a paralelo, podem controlar a potência que você vai entregar de sinal à carga e limitar então esses níveis dependendo das suas configurações e dependendo do tipo de diodo que você está utilizando no seu ceifador.